Boa noite. Opa! Deixa assim. Aí. Tá dando para ouvir bem? Muito bom. É uma alegria tão grande estar aqui. E eu achei essa casa hoje tão bonita, tão chique. Esse verde misturando com cinza, com branco. Nossa, essa luz eu gostei demais. A primeira vez que eu vim aqui tem 23 anos. E a gente veio aqui, estivemos trocando energias tão boas, trocando experiências. E de quando em quando a gente tem oportunidade, nós damos uma passadinha aqui, né? Isso fisicamente, porque pelo coração e nas nossas preces, a gente está sempre aqui. E é muito importante quando nós chegamos num local e registramos que foi dado um passo a mais. Quando se dá um passo a mais, por exemplo, no aspecto físico, com a simplicidade que foi feito, com a naturalidade, a gente logo entende que por trás deste aspecto físico simples, que foi como que revitalizado, houve antes uma revitalização espiritual. Houve antes uma harmonização de uma equipe. Então, é muito agradável quando a gente chega, a cada ano que passa, depois de 23 anos, e a gente não vê ruínas. Ao contrário, a gente vê o crescimento, a multiplicação da vida. Isso é muito importante e eu assim trago o meu abraço para a direção da casa e para todos vocês que são trabalhadores e frequentadores desta casa, que possamos todos contribuir para que ela cada vez mais possa progredir no seu trabalho. É tão importante quando se fala em comemorar aniversário, porque a primeira ideia que se tem, principalmente quando ainda pensamos na criança que está dentro de nós, a primeira ideia que se tem quando fala em aniversário é o bolo e as comemorações que vamos ter no aspecto físico. Mas uma casa espírita, quando comemora o aniversário, ela não só está homenageando aqueles que a fundaram. Isso já é muito importante, de quando em quando retomar esta homenagem, não homenagem para simplesmente jogar confetes, incensos naqueles que fundaram, mas o reconhecimento. Mas não é apenas este o objetivo, é o objetivo também relembrar a todos os trabalhadores a história da casa, no sentido de todo o esforço que foi feito, de todo o trabalho que se teve em torno da construção daquela casa, né? Da gente parar para pensar quantos terão sido os espíritos nobres que passaram por aqui no momento de um evento, de um encontro, de um trabalho. Quantos terão sido os espíritos ainda considerados doentes, espíritos em desequilíbrio, que por aqui passaram e encontraram o rumo, o caminho, a calma para prosseguir. Quantos terão sido os espíritos encarnados que por aqui passaram pensando, quem sabe, em interromper a sua caminhada evolutiva nesta encarnação, ou outras atitudes que poderiam trazer consequências graves, e ao chegar a esta casa e ao ouvirem alguém falar alguma coisa, ou ler uma palavra num cartaz ou uma mensagem, não conseguiram mudar o rumo de suas vidas. Quantos não terão sido os jovens, crianças, que por aqui passaram e definiram o rumo de suas caminhadas? Então,
Quando nós falamos em comemorar o aniversário de uma casa espírita, nós não estamos apenas pensando em comemorar a data, mas é um momento de reflexão. É uma oportunidade muito grande que todos temos de poder refletir na nossa ação. Além do fato de podermos nos reencontrar, de revermos, de nos abraçarmos, de trocar energias salutares e renovadoras. Então, comemorar o aniversário de uma casa é muito importante. Muito importante. Eu estava dali ouvindo as músicas tão suaves e pensando, nossa, esta casa começou oficialmente a funcionar num período de turbulência no país. Num período em que as dificuldades sociais gritavam por socorro. E os espíritos encontraram médiuns comprometidos que se posicionaram para abrir esta casa. Eu estava ali pensando nisso. Às vezes a gente não para pensar em determinados pontos. Quanta coisa importante se fez aqui e quanta coisa que seria tão difícil lá na frente se evitou. Mas a gente não sabe tudo, porque no plano espiritual não se sabe quanta energia, quanto esclarecimento, quantas curas foram realizadas em espíritos doentes, em espíritos perturbados, em espíritos equivocados. Então, é uma alegria muito grande, porque não é qualquer casa, podem guardar isso no coração, não é qualquer casa que consegue romper os anos e chegar aos 45 anos, com todas as dificuldades, com todos os atropelos, mas consegue chegar de pé, consegue chegar no trabalho do bem. Isso não é qualquer casa. Precisa de um grupo comprometido que constrói este percurso que tem sido feito por esta casa. Então, é uma alegria muito grande para mim eu poder estar aqui com vocês, comemorando esta data. E que nós possamos, todos nós, contribuir para que muitos e muitos e muitos outros anos esta casa possa comemorar com os descendentes de vocês, com a nova geração que vem chegando, né? E que a gente possa estar, quem sabe, do plano espiritual, tendo a tranquilidade de ver o trabalho aqui cada vez progredindo mais, cada vez sendo revitalizado pelo compromisso daqueles que possam estar aqui fazendo o trabalho, liderando o trabalho, construindo peça a peça esta grande engrenagem. Parabéns então para todos nós. Eu me incluo nessa comemoração, porque ainda que de longe eu me sinto um pouco da família. Então parabéns para todos nós. Mas lá estava Pedro conversando com dois senhores. Era um local reservado, escuro, só se via o movimento da sombra das pessoas, 3 ou 4 pessoas ali estavam. Na verdade eram 3 homens e um jovem. E ali eles estavam numa conversa muito séria, num momento de decisão muito importante para Pedro. Pedro, companheiro de Jesus, depois que Jesus deu o grande testemunho da cruz e trouxe para nós o convite à redenção através da crucificação, todos os discípulos ficaram como que atordoados, com saudade do Mestre, preocupados como seria a partir dali. Mas Pedro,
embora em tantos momentos na convivência com o Mestre, ele tivesse demonstrado uma insegurança entre o ser homem, na sua individualidade, e o ser médium, colaborador de Jesus. Pedro, que quando a gente lê de uma maneira apressada o Evangelho, se permite às vezes acreditar que em alguns momentos ele foi fraco, ele foi frágil nas decisões. Nós vamos ver que após a crucificação, ele vai assumindo a sua história. Ele viveu uma parte da sua história junto na convivência com Jesus. E naquele momento ele começa a viver a sua história, ou seja, a carregar a cruz dos seus testemunhos. Jesus já tinha carregado a sua cruz, nos convidando a uma redenção. E a partir dali, Pedro começa a carregar a sua própria cruz, a cruz do testemunho. E ele começa a enfrentar situações as mais variadas, desafios que muitas vezes o perturbavam, dificuldades de toda ordem. E ele incansavelmente tentava colocar a sua disponibilidade inteira, toda, para o bem, para a paz, para a harmonização do universo. E naquele dia estavam ali aqueles três homens e um jovem. O jovem mais calado, assentado, quieto, como que com um embornal perto dele. Naquele pequeno embornal havia algum agasalho e algum alimento. E o jovem calado. E dois homens conversavam com Pedro e diziam para ele: você precisa ir embora. Você precisa ir embora e tem que ser esta noite. Porque a perseguição aos cristãos, a todos nós, ela tem recrudescido, ela tem aumentado. E nós podemos ser sacrificados. Mas você, como nosso grande líder, como aquele que tem sido modelo para nós após a ida de Jesus, nós precisamos preservar a sua vida, para que você prossiga levando a mensagem do nosso Mestre querido, onde ela se fizer necessária. E Pedro questionava, e Pedro titubeava: não, mas não fica bem eu deixar vocês aqui e ir. Mas Pedro, a nossa presença aqui, ela pode ser sacrificada, você não. Nós precisamos que você saia dessa região onde a perseguição é maior, onde está marcado, segundo soubemos, uma morte em grande escala, de centenas de nós. Muitos estão fugindo. E nós queremos que você também vá. Ali está o fulano, e apontou para o jovem. Ele vai te conduzir com segurança. Ele sabe onde deve parar com você. Ele conhece esconderijos seguros que levará você de ponto em ponto até você retornar para um local mais seguro. É preciso que você vá e urgente. Não há tempo a perder, porque o tempo passa e eles estão preparados para essa madrugada. E Pedro, de tanto ouvir com a insistência daqueles dois, que falavam com convicção, que fugir naquele momento não seria covardia, mas seria um testemunho, um ato de coragem, de renúncia, ele acabou concordando. E depois de se abraçarem os três, com lágrimas nos olhos, ele se envolve numa túnica que o agasalha um pouco mais, sai pela porta seguindo o jovem e perde-se na multidão. Porque lá fora havia uma multidão
que seguia rapidamente, em silêncio, mas todos caminhavam rapidamente, todos cabisbaixos. Eles buscavam como que fugir dos acontecimentos que se dariam daí a poucas horas. E Pedro se envolve no meio daquela multidão e segue. Mas o seu coração estava incomodado. Será que eu fiz a coisa certa? Será que o caminho que eu tomei é o mais adequado? Será que é justo eu deixar os meus serem aqui sacrificados e eu fugir? Mas o argumento deles é justo. Eu preciso prosseguir. E ele vai. Ele vai caminhando. Quando em determinado momento ele vislumbra uma luz muito forte que vem ao encontro dele. E aí, quando ele vislumbra aquela luz, ele começa a perceber que como que do meio daquele foco que irradiava aquela luz tão forte como se fosse um sol, ele vê definir-se a imagem, a fisionomia de Jesus. E o coração de Pedro dispara de alegria. Ah, que bom! Que bom! Jesus veio ao meu encontro. Então eu estou certo. Ele veio ao meu encontro e ele vai me proteger e conduzir-me ao local seguro. Que bom! Agora eu estou à vontade. E aquela luz vem como que se aproximando de Pedro. E Jesus, cada vez mais com sua fisionomia definida, ele vai vindo ao encontro de Pedro. E Pedro para receber o abraço. Mas Jesus passa por ele. Jesus passa por ele e Pedro assusta-se. E depois de levar aquele susto, depois de retomar o controle de sua condição, ele volta atrás, alguns passos, tentando forçar no meio da multidão um espaço para alcançar Jesus. E ele então, ao chegar perto de Jesus, ele faz a pergunta que ressoa até hoje em nossos corações. Quo vades, Rabone? Aonde vais, mestre? E Jesus, naquele momento, com firmeza, com suavidade e com muito amor, lhe responde: eu vou ao encontro dos que sofrem. Eu vou ao encontro daqueles que estão condenados à morte. Eu vou dar-lhes o apoio que eles precisam. Eu estou de forma acelerada, voltando para dar a eles de tal forma um apoio, para que eles possam dar o testemunho da fé, o testemunho da vida, com convicção, com amor e com coragem. E rapidamente Jesus prossegue e Pedro se toma de emoção. E ele também retomando, e o jovem que ia à frente passa agora a correr para alcançar Pedro. E Pedro retorna para aquela cidade onde os seus companheiros, assustados, aguardavam o momento que seriam presos aqueles que não conseguiram e não poderiam todos sair. E ali, junto com os seus, causando um susto muito grande naqueles dois que montaram todo um esquema para que eles fugissem, ele começa a incentivar a todos que procurassem sustentar e aguardar aquele momento em preces e cantando. E foi assim que o resto daquela noite eles passaram conversando sobre Jesus, falando sobre a Boa Nova e ao mesmo tempo cantando, renovando as energias, renovando a fé, a esperança
e se propondo todos a entregar-se em nome de Jesus, em nome do bem, em nome da paz, àqueles que não conseguiam e não se conformavam com a mensagem de amor que o Mestre trazia. Depois disso, quando todos conseguiram trilhar o seu caminho, a mensagem de Jesus não se esgotou ali. Porque com o princípio da reencarnação, princípio que a doutrina espírita abraça e esclarece para nós que a nossa vida é uma jornada onde caminhamos sem cessar, onde em cada etapa da nossa caminhada evolutiva nós aprendemos, nós limpamos os equívocos do passado, nós vamos nos reposicionando e como que perdendo as amarras da viciação, do egoísmo, das dificuldades que nos prendem, e a reencarnação vai nos levando cada vez a nos tornarmos mais leves no aspecto espiritual, onde nós vamos nos sentindo cada vez mais comprometidos com o bem e com a luz. E aqueles que naquela época entenderam a mensagem de Jesus, da oportunidade de ir em busca dos que sofrem, para apoiá-los, para esclarecer, para socorrer, para alimentar, para vestir, eles prosseguiram de encarnação para encarnação, arrastando outros pelo exemplo e fazendo com que muitos que ainda teimavam em permanecer no mal começassem a despertar e encontrar recursos para também lutar pelo bem, pela paz, indo ao encontro dos que sofrem. Assim, começaram a surgir os pontos de luz no universo, na Terra. Os pontos de luz que são aqueles locais onde as almas comprometidas, independente do nome, que sejam espíritas, católicos, não importa, mas comprometidas com o bem, nesses pontos de luz, essas almas se encontram, se reúnem e a partir daí começam todo um trabalho como que relembrando aquilo que está escondido na acústica da sua alma, escondido na memória universal, aquele compromisso com Jesus, de ir ao encontro dos que sofrem, de ir levar através de todos os recursos possíveis o bem e a paz. E esses grupos se reúnem de quando em quando e vão definindo esses pontos de luz, como este aqui. Um ponto de luz, como diz uma determinada música, um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Porque somos todos viajores de diversas romagens, que aqui estamos talvez cansados, não fisicamente da situação de agora, mas cansados dos equívocos cometidos a cada encarnação, a cada momento em que o egoísmo falou mais alto em nossos corações, a cada momento em que a vaidade nos impediu de manter uma boa relação com alguém, a cada momento em que o melindre nos fez fechar e nos limitar às nossas ações. Então, nesta cansativa jornada de muitos de nós paramos como que para um pouso num ponto de luz. Daí, quando comemoramos 45 anos de um ponto de luz, de um pouso para o viajor cansado da jornada da Terra descansar e retomar a jornada, quando nós encontramos algo semelhante, é preciso que nós comecemos a pensar em todo o nosso compromisso,
junto com Jesus, a construir a casa do Pai. Porque, na verdade, em um momento da nossa caminhada, nós deparamos com um ponto de luz no aspecto material. E quando nós falamos na união fraternal, nós lembramos do prédio, nós falamos, fica ali em tal lugar. Mas se nós formos aqui pensar, a união fraternal, ela não se restringe a este local. Porque onde estiver um de seus trabalhadores, lá ela está representada. Onde o trabalho for desenvolvido, de levar a mensagem da paz, do amor, do socorro, em qualquer ponto, lá está a união fraternal. E nós começamos a perceber que o espaço físico como que perde a razão de ser no sentido da construção do amor, não no sentido de ser o ponto de aconchego de luz para todos nós. Mas nós começamos a perceber que a união fraternal, ela estende suas ramificações até onde a dor se faz presente. Até onde a necessidade grita por alguém que possa levar o socorro. A união fraternal já não se restringe mais às paredes materiais desta casa. Mas para que nós possamos ser solidários com essa ramificação da união fraternal para fora destas paredes, vem para todos nós uma reflexão de compromisso. Para que isso aconteça, é preciso que cada um de nós construa em nós próprios a casa do Pai. Isso aconteceu com Francisco, o de Assis. Quando ele entendeu que aquele convite, Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Ele entendeu que era para fazer algo material. E ele se movimenta e luta e de todas as formas possíveis e constrói a igrejinha. E depois dela pronta, onde ali aquela que estava em ruína foi toda revitalizada, ele olha para aquela construção e diz, e agora? Quem é que vai conduzir isso? Aí começam a pensar em encontrar alguém que ali pudesse ficar, para cuidar da igrejinha, para desenvolver ali todas as cerimônias necessárias a um local onde se cultivava ou se cultuava Jesus. Mas Francisco se sente como que deprimido, frustrado, porque afinal de contas eu construí, e agora? E vem a reflexão. E depois um amigo nosso em Belo Horizonte, músico, compositor, ele traz uma música a partir da reflexão de Francisco, em que Francisco como que diz assim, a cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. Onde a dor estiver, eu aí estarei, trazendo para o meu coração aqueles que sofrem. E vai por aí a reflexão de Francisco. E é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Há um momento em que nós, buscando a casa espírita, nós somos auxiliados, socorridos, orientados e saímos daqui inteiros. Saímos daqui felizes porque aqui nós encontramos a paz, encontramos o entendimento. Nós não fomos apenas consolados, mas fomos também esclarecidos. Nós fomos orientados quanto aos passos a darmos em nossa caminhada. Mas, depois que a gente consegue, falei agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí, vem para a casa espírita e quer ajudar. E vem ajudar a dirigir reunião, trabalhar
e vai fazer isso, vou fazer aquilo, vai fazer sopa, eu quero, me dar uma vassoura que eu limpo. Eu ajudo. Mas ainda falta alguma coisa que nos incomoda. E essa alguma coisa que nos incomoda e que grita em nós é a mudança. É a construção da casa do nosso Pai em nós. A partir deste momento, as pessoas ao meu lado já não são chatas. Eu vou deixar de ir ali porque eu não aguento ver a cara daquela fulana. Não. Eu já nem sei se o fulano tem cara feia ou ruim, porque eu estou feliz com a oportunidade de me renovar e de me reposicionar. A partir deste momento, eu me comprometo com o trabalho no bem. Eu me comprometo a me deixar levar pela oportunidade de aprender, de servir e de trabalhar. E quanto mais eu faço isso, mais como se as escamas que deixassem aquelas mesmas escamas que a gente vê naquela história lá, escrita pelo Espírito Emmanuel, né? Aquelas escamas que caíram como que dos olhos do nosso irmão Paulo. Essas mesmas escamas caem de nós. A gente se admira do que ele fez. A gente se admira do que Francisco fez. A gente se admira de tantos que fazem. São nossos ídolos. Mas chega um momento que nós sentimos necessidade de fazer isso. Mas fazer isso com força, com vontade, com coragem. E aí a gente começa a sorrir mais. A gente começa a olhar para as pessoas com um olhar mais calmo. A gente começa a ver a paz em todas as nossas ações. Quando isso acontece, a nossa tolerância em relação às dificuldades aumenta muito. Nós já não enxergamos as dificuldades nos incomodando, nos impedindo. A partir deste momento, nós começamos a trabalhar de uma forma incansável e já não nos decepcionamos mais com as pessoas, porque há um momento que a gente pensa assim: nossa, eu comecei na casa espírita e eu tinha mas eu tinha uma ideia tão bonita da doutora. Nossa, como eu estou decepcionada. A doutora, nossa, mas ela teve coragem. A doutora, a Joselma e todos nós, que somos criaturas humanas em evolução, que não estamos em posição por sermos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, porque somos tão comprometidos quanto os outros. E o nosso compromisso se faz tão grande às vezes, que nós somos levados a funções, a cargos, para através daquele cargo, daquela função, reconduzir aqueles que de alguma forma nós desviamos no passado. Então, no momento em que nós entendemos a necessidade de reconstruir casa do nosso Pai, na nossa intimidade, é um momento em que eu chamaria de momento de decisão. É um momento de decisão que o Espírito Joana de Ângeles diz tão bem, através do nosso querido Divaldo, em que nós nos reposicionamos e agora vamos em busca da luz, vamos ao encontro dos que sofrem, como Pedro voltou, acompanhando Jesus, para ser sacrificado junto com os outros, em nome do amor, em nome da paz. Construir a igreja do Pai em nossa intimidade não é simples, mas ela é possível e precisamos começar a fazê-lo. Afinal de contas, estamos no alvorecer do terceiro milênio, um milênio de grandes transformações, não apenas no Brasil, mas no universo. E muitos dizem: não, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se nós construirmos, cada um, a casa do Pai dentro de nós.
Porque se nós continuarmos a vivência do egoísmo, da usura, da vaidade, da prepotência e outros hábitos que ainda sem querer a gente ainda cultiva, se a gente continuar assim, dificilmente nós vamos ter alegria de ver o Brasil se transformar rapidamente numa pátria do Evangelho. E aí, já não vamos cultuar Jesus. Olhem a diferença. Já não vamos cultuar Jesus nas casas de oração. Nós vamos cultivar Jesus no coração. É bem diferente. Cultuar Jesus é eu olhar para a imagem, para a foto. Ah, Jesus. Alguns gostam da foto, da imagem, aquela que tem a coroa assim e tem umas gotinhas de sangue descendo pela testa. Ai, ô, coitado de Jesus, quanto ele sofreu. Mas é chegada a hora de eu sair do externo e deixar Jesus entrar em mim. E aí eu vou cultivar Jesus na minha alma, nas minhas ações, nas minhas decisões. O que eu faço quando eu cultivo? Talvez alguns aqui saibam melhor do que eu. A gente prepara a terra, a gente lança semente, a gente põe adubo, a gente molha periodicamente, protege, até o espantalho a gente põe lá para proteger os passarinhos, né? A gente protege. Estamos cultivando um campo, por exemplo, de plantações. E cultivar Jesus dentro de nós. Preparar a terra. Preparar a terra no sentido de revolver. Arar a terra. A nossa intimidade. Gente, eu preciso mudar. Eu estou muito impaciente. Eu perdi a paciência. Perdeu nada. Porque quem disse que perdeu paciência é porque não tem. Porque quem tem paciência não perde ela, não. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem umas pessoas que falam assim, naquela hora ali eu perdi a paciência, perdeu coisa nenhuma. Não tinha. Porque se tivesse, não perderia. Porque a paciência é a ciência da paz. Então, se é a ciência da paz, quem tem não perde essa paz. Então, ao arar a nossa intimidade, para que a semente do bem se consolide, eu tenho que tirar de mim os hábitos inadequados. Eu tenho que cultivar os hábitos, as virtudes. Eu tenho que buscar a luz do estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, tentar entender como fazer, por exemplo, para perdoar alguém. Eu estou aqui procurando trabalhar, ajudar. Ah, José, você acredita que até sentar uns pisos desse aí eu ajudei? Que maravilha! Mas fulano de tal, se eu ver de longe, eu atravesso a rua e vou para o outro lado. Que eu não quero ver fulano na minha frente. Eu estou muito chateado. O que foi que ele fez? Sabe o que é? Tem 20 anos, ou 30 ou 40. Ele fez, e aí começa uma ladainha. Perdão. Aí vem Jesus e diz assim, olha, se estiveres indo ao altar prestar uma homenagem, para trazer uma oferenda, e se lembrares que tem algum inimigo, volta, depõe a oferenda no chão, volta, refaz a tua relação com ele. Depois você vem, pega a oferenda e vai fazê-la no altar. Na casa espírita, eu não vou conseguir voltar atrás e ir lá falar, fulano, eu quero te perdoar. E você me perdoa. E o fulano é capaz de me dar um galope. Ele vai sair comigo. Sua covarde. Ele não está preparado para isso. Então, quando Jesus fala, depois vai lá,
é muito mais no sentido todo espiritual. Aqui dentro da casa espírita, por alguns momentos, no momento de prece, eu saio daqui do ambiente e vou lá onde está aquele que eu sei que ainda não é meu amigo. E eu vou abraçá-lo mentalmente. Eu vou dizer para ele que eu entendi a sua atitude, ou vou pedir a ele que entenda aquilo que eu fiz. E nesse momento em que eu consigo ter uma vibração boa em relação àqueles que são meus opositores, eu retorno aqui e prossigo a minha oferenda a Deus, ao nosso Pai. É um convite para construir a igreja, o perdão, a tolerância. A gente fala, não, mas eu tolero. Será que a gente tolera mesmo? Às vezes a gente não tolera nem o sapato que está no pé, que está incomodando, está apertando. Eu resolvi 45 anos da UFA. Aí eu pus o sapato que apertou meu pé. Então eu estou ali, mas essa mulher não para de falar, meu Deus. Esse pé doendo e eu estou doida para ir embora. E ela não... Vejam que eu coloquei no nível superior ao momento. Eu coloquei o pé e a minha intolerância com o sapato. A gente não percebe que isso é intolerância. E outras coisinhas pequeninas. Mas isso vai aumentando, é como onda, né? Tem uma água ali, um lago, você joga uma pedra e vão fazendo ondas, ondas. E aí a gente já não tolera o pai, já não tolera a mãe, os irmãos, o vizinho. Ai meu Deus, eu não suporto esse vizinho. Eu não suporto a música. Eu não aguento esse barulho que o fulano faz. Meu Deus, eu não dou conta. Ainda chama Deus. Eu não dou conta de comer em frente ao seu com essa boca aberta. Por que ele não fecha a boca para comer? E aí começa, nós não percebemos que nós estamos cultivando a intolerância. Veja. Então, construir a casa do Pai é nós trabalharmos dentro de nós essas virtudes. Que por mais que outras pessoas falem para nós, por mais que os livros nos ofereçam essa oportunidade, cada um de nós precisa trabalhar essas virtudes em si. A paciência, a tolerância, a perseverança no bem. Jesus falou na perseverança, olha, você não caminha 1000 passos, não caminha mais 1000. Ele falou intolerância. Puxa vida, caminhar, você já caminhou 1000 passos, gente. Se for um passo assim de marcha, dá 1000 metros. Você já caminhou 1000 metros com uma pessoa que você nem pensava que você aguentava. Só de lembrar dela, você arrepia. Conseguiu caminhar 1000 metros com ela, 1 quilômetro. E aí Jesus fala assim, não caminhe mais 1000. Olha que um belíssimo convite à perseverança. E perseverar no bem é deixar a casa do Pai ser construída e com portas escancaradas em nossa alma. E aí a gente começa a pensar em todas as outras virtudes. E nós começamos a entender o quanto é fácil, aí se torna fácil, cultivar Jesus em nossa intimidade. Construir a casa do Pai em nós. E as pessoas vão sentir-se felizes de estar conosco. E muitas vezes a gente olha para trás, meu Deus, como é que eu era uma chata? Como é que eu melhorei? Porque quem tem que fazer a avaliação somos nós. Não é o de fora, não. Porque o de fora nem sempre ele expressa na sua totalidade a verdade que ele está absorvendo. Então nós é que temos que avaliar a nossa melhora, a nossa mudança. E vibrar no bem sempre. Vibrar na paz sempre. E aí vai se multiplicar a UF de uma tal maneira, porque onde cada um estiver, ele estará sim, aí agora sim, sendo o representante legítimo
íntimo da vivência do Evangelho, da compreensão da doutrina espírita na nossa prática do dia a dia. Este é o convite que os Espíritos nos fazem nessa reflexão nos 45 anos. Já fizemos muita coisa material nesta casa. Eu me lembro quando ainda não tinha todo esse acabamento aí fora, há 23 anos atrás. Eu me lembro que tudo isso aqui agora, ano passado eu vim aqui, não era assim, mudou-se. Então, a construção da casa física, assumida por alguns, para nos dar conforto, para nos dar alegria, não é conforto físico, mas o médium às vezes precisa do bem-estar de um espaço para ele se soltar mais no seu trabalho. Mas quem fez às vezes ainda recebe crítica, né? Está vendo? Fica gastando dinheiro com essas coisas, não sei para que isso. Tem uns que falam assim: Jesus pregou, foi só no barco debaixo da árvore, na montanha, não tinha nem casa. Agora fica gastando dinheiro, podia estar dando comida para os pobres, fica aí fazendo casa. Você não escutou isso não, né? Nem pode escutar. Então, vejam bem, mas Jesus, vocês acreditam que ele também entrou nesse assunto? Jesus altamente, né? Aquele momento em que ele foi atender o convite do Simão rico e foi almoçar com ele, aí houve um momento em que aquela mulher entrou assim, passou pelos vigias, pelos porteiros e foi até Jesus. Foi até Jesus e começou a lavar os seus pés com um perfume de rara qualidade e a enxugar os seus pés com os seus próprios cabelos. Fazendo um parênteses, naquela época era costume, quando o convidado chegava na casa, porque as estradas eram poeirentas e eram distâncias muito longas, as pessoas chegavam com as pernas cansadas, os pés inchados. E aí, era hábito quando chegava, então, oferecer uma bacia com água, dependendo do grau social, tinha um perfume mais raro, então, né? Para que as pessoas pudessem descansar os pés. E nós sabemos o quanto faz bem aos nossos pés, né? Colocá-los um pouco numa água morna, a gente se sente renovado. Então, isso era hábito da época. E o Simão, que convidou Jesus para almoçar naquela casa, naquele banquete, ele não ofereceu água para Jesus lavar os pés. E quando aquela mulher linda, maravilhosa, ela entra, ela sofre críticas. E ela sofre críticas do proprietário. Eles queriam retirá-la dali. E Jesus não tinha negócio de ficar igual a gente, às vezes fica a gente que eu estou falando, não, fulano, não. Na hora de falar a verdade, ela se ensina ou não? Com amor, que eu também não sei ainda falar com amor, mas com amor. Então ele disse assim, olha, ela deixa ficar, porque ela está fazendo algo que você não me ofereceu. Vê se eu ia falar isso para quem me convidou numa casa chique. Eu ia falar, não, pois é, tudo bem, não tá ótimo, fingida, né? Mas Jesus não, com amor ele deixou claro, não, ela veio me lavar os pés, você não me ofereceu a água, deixe que ela fique. E quando os discípulos, porque olha gente, para criticar, a crítica vem de todos os níveis, né? Os discípulos viram o perfume raro que ela tinha colocado ali, e eles logo vieram. Mas que absurdo! Gastar tanto dinheiro com um perfume desta qualidade, quando tem tantos pobres lá fora
que a gente poderia gastar com eles, com comida, agasalho, poderíamos gastar com ele o que ela gastou com esse perfume que ela está lavando os pés do mestre. A resposta de Jesus nos dá uma lição. Ele diz assim: os pobres, vós sempre os tereis, a mim nem sempre. Os pobres sempre os tereis, a mim nem sempre. Ou seja, ele quis dizer que naquele momento ali, que deixasse aquela mulher que tinha sido tão beneficiada por Jesus e por sua mensagem, deixasse ela manifestar o seu amor na condição que ela queria manifestar. E que os pobres que não receberiam o pão com o dinheiro com que ela gastou no perfume, a vida inteira, de encarnação para encarnação, nós os teríamos como temos. E nunca nos faltou a nenhum de nós recursos para ajudar um pobre que por nos passa. Nós podemos não ajudar porque não queremos, ou não convém, ou sei lá o quê. Mas se quisermos ajudar, tem sempre um jeito. Por isso Jesus diz: os pobres sempre os tereis, a mim nem sempre. Então, quando muitos às vezes falam, mas para que gastar tanto na casa? Era necessário até para conservar. Agora faz o outro. E este é o convite. Nós passeamos esses minutos aqui falando na construção interna da casa do Pai. A partir de agora, a cada um de nós, a responsabilidade, o compromisso de espiritualizar as ações que desenvolvemos nesta casa. Este ano, este século, é o século da espiritualização do conhecimento. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a doutrina espírita, nós conhecemos tanta coisa que nos ajuda. Nós raciocinamos à luz do Evangelho. A nossa fé é lúcida, transparente, inequívoca. Agora é chegada a hora de espiritualizar tudo o que fazemos. Quando os nossos irmãos músicos ali tocavam, eles não tocavam simplesmente para preencher um espaço. Eles não estavam simplesmente cumprindo um programa dentro da programação da casa. Eles estavam como médiuns, trazendo uma mensagem de amor, um convite à reflexão através da música. Isso é espiritualizar o trabalho que fazem. E cada um, aqui lá fora, nos recebeu e nos abraçou. O outro que ajudou a limpar, mas tudo com amor. Porque mecanizar as nossas ações, já fizemos isso tantas e tantas vezes. Agora, quando a casa do Pai em nós está sendo construída, nós precisamos estender isso para as nossas ações exteriores, espiritualizando tudo o que fazemos. Senhor, o que queres que eu faça? Covarde, Jesus, aonde vais? Você vai cuidar dos pequeninos? Me conduza até esses pequeninos, para que eu possa identificá-los e levar até eles a mensagem de amor, de paciência, de tolerância, para que eles possam, com todo o sofrimento, entender a beleza da vida. Esta é a mensagem que os Espíritos nos trazem, nos convidando a uma mudança responsável na nossa maneira de ser espírita. Que nós não vamos conseguir assim, no instalar de Deus. É questão de tempo, de
passo. Nas mínimas coisas, eu vou pensar, eu penso contra alguém, na minha crítica, eu olho assim e antes eu abriria a boca para falar. Espiritualizando a minha ação, eu já consigo só pensar, eu não manifesto. Mas espiritualizando ainda mais, eu vou aos poucos a olhar para alguém, em vez de ver-lhe algum defeito que possa estar externado, eu vou procurar ver as qualidades que aquela pessoa tem. E não vou comentar com o outro aquilo que eu ouvi do fulano ou do beltrano. Isso é espiritualizar. Se nós conseguirmos fazer isso, eu juro para vocês, eu garanto para vocês, que a cada vez que a gente entrar nessa casa, nós vamos sentir que nós não estamos pisando no chão, não. Nós vamos sentir que nós estamos volitando, porque as virtudes de cada coração que construiu em si a casa do Pai, essas virtudes estão sendo externadas, somadas, fazendo toda uma camada protetora energética para esta casa, para que a gente desencarne e reencarne e ainda volte a frequentar aqui e dela receber os benefícios. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, o nosso mestre, amigo e irmão, nos ilumine. E que tenhamos nós forças. Isso que eu falei é relativamente fácil falar. Agora, para fazer, que tenhamos forças para colocar em prática aquilo que nós aqui conversamos. Muita paz. Que Deus nos abençoe.